Olá, sejam bem-vindos. O objetivo desse trabalho é falar o contexto da desinformação. Ele é parte de um trabalho maior, de uma pesquisa que será desenvolvida no próximo ano e aborda o contexto da desinformação e fake news nesse cenário atual da pandemia. Para a gente evoluir esse tema, em 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou, né, emergência de saúde pública de importância internacional, justamente colocando esse cenário, né, de pandemia. E em março, inclusive, né, a Covid foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. E, nesse sentido, as organizações envolvidas nesse contexto, como a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, têm realizado ações em conjunto com o Ministério da Saúde em resposta ao Covid, né? Então, várias ações têm sido trabalhadas nesse sentido, e uma delas, né, específica, foi trabalhada com o contexto brasileiro, foi um treinamento sobre diagnóstico laboratorial do novo coronavírus, né, realizado em conjunto com a Fiocruz aqui no Brasil e o Ministério da Saúde. Com todas essas ações desenvolvidas, em nenhum momento foi preocupação das organizações nacionais e internacionais forma de controlar as falsas informações sobre a pandemia. E aí, esse contexto todo da pandemia, no Brasil especificamente, transformou-se em um viés político, né, colocando sob polarização o debate sobre a Covid. Então, nós tivemos forças se confrontando, né, de um lado, um exemplo, o presidente do país desafiou a Câmara e o Senado para que saísse às ruas, né, para identificar o que estava acontecendo, colocando no sentido que havia interesse econômico na pandemia, reforçando o coro com manifestantes, no sentido de colocar a Covid-19 como se fosse uma mentira, ou uma gripezinha, né? Por outro lado, a nossa Suprema Corte decidiu que estados e municípios poderiam adotar medidas que acharem necessárias para combater o coronavírus. E isso, antes, só o presidente, no decreto presidencial, poderia fazer tal definição. Então, ficou nesse viés, nessa discussão, e com essa questão, cada vez mais influenciou as medidas recomendadas pela OMS necessárias para combater o coronavírus, né? Como, por exemplo, isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições, causando, com isso, a desconfiança na população. E aí esse cenário foi propício à proliferação de notícias falsas. Tanto é que o Ministério da Saúde divulgou, no início, em fevereiro, em janeiro, fevereiro, né, que tinha recebido mais de 6.500 mensagens. E foi feita uma análise entre janeiro e fevereiro de 2020, e que quase 90% já correspondia ao coronavírus. Desse total, foi colocado que 85% era desinformação. Então, essa é uma informação da qual o Ministério da Saúde trabalhou, segundo, recebeu e tratou essa informação. O contexto da pandemia do Brasil hoje, posicionamento agora de 1º de outubro, de casos no mundo, de 33.842.281 mil casos de Covid, né? 128.764 novos em relação ao dia anterior, e 1.010.634 mortes, 5.647 novas em relação ao dia anterior. Nas Américas, 10.718.983 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus se recuperaram. Dados de 1º de outubro também de 2020. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde em seu painel Coronavírus, atualizado também com a posição de 1º de outubro, nós temos casos confirmados de 4.847.092, com 36.157 casos novos e incidência de 2.036,5. Casos recuperados, 4.212.772 e 489.640 em acompanhamento. Óbitos confirmados, 144.680 e 728 casos novos. Taxa de letalidade 3% e mortalidade 68,5%. Esse é o cenário do Brasil, composição de 1º de outubro de 2020. Bem, qual o objetivo desse trabalho? É levantar informações identificadas e registradas como fake news, como informação distorcida no site do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável hoje pela saúde do país, e as ações tomadas pelo mesmo para minimizar a desinformação no contexto da pandemia.
Então, fazer com que essa desinformação seja tratada e, com isso, consiga relacionar bem com a população e trabalhar esse sentido. Tá? Para isso, ela usou, o Ministério da Saúde uniu com agências de checagem para combater a desinformação. Um exemplo, o projeto Coronavírus Facts Alliance, né? Que é um projeto da qual combate, usa essas agências de checagem para combater a desinformação. E na mesma configuração, o Ministério da Saúde usou um selo para destacar o que é falso e o que é verdadeiro, assim como fazem os checadores. Então, ele usou essa técnica, essa forma para fazer isso. Então, para entender o universo das informações relacionadas à pandemia do coronavírus, registrada pelo Ministério da Saúde, foi realizado um levantamento no site sobre o que o Ministério tem recebido e respondido sobre falsas notícias. Essa pesquisa consistiu em identificar as notícias com o selo de falsas, coletar e classificar no período de janeiro a maio de 2020. Então, esse foi o objetivo. Para isso, foram as seguintes atividades: identificação das páginas e conteúdos que tratam especificamente sobre o coronavírus, definição da palavra-chave coronavírus para consultar a base de dados, definição de período de janeiro a maio de 2020, a coleta das informações com o uso de um robô, validação e tratamento das informações coletadas pelo robô, importação dos dados tratados no formato texto para uma ferramenta online open source de análise de texto, processamento do texto com geração de uma nuvem de palavras com termos de maior frequência e, por fim, a apresentação dos resultados por palavra que mais se repete nesse contexto do texto. Tá? Como resultado desse trabalho, do processamento, foi identificado nessa base de informações do Ministério da Saúde que havia um total de 70 registros. Esse total foram agrupados nas palavras-chave que mais se repetem de notícias falsas registradas no Ministério da Saúde, conforme a figura 1, que as palavras que estão lá nesse sentido é a cura, água e chá. Então, essas três palavras que mais se repetem nesse contexto dessa quantidade de registros lá no site do Ministério da Saúde. Percebeu-se que, a partir dessas informações, desses registros lá no site, o Ministério da Saúde tem uma narrativa empregada de fazer o mínimo para dizer que a doença não é séria. Então, essa é uma percepção identificada nesse sentido, a partir dessa primeira análise desses dados registrados no Ministério da Saúde. Para isso, para entender esse contexto desse universo de checadores e das informações registradas no mesmo período, foi feito também um levantamento em outras instituições que fazem a checagem de notícias para verificar se há uma relação entre eles. Então, foi feito também um levantamento no site boatos.org, no Fatos e Fakes e no Lupa, que são respectivos checadores de notícias fake news. Né? Então, para você ter uma ideia, no boatos.org, as palavras que mais se repetem no mesmo período é China, quarentena e causa. A narrativa desse checador é focar na causa e os efeitos da pandemia. Então, esse era o foco especificamente do boatos.org. No Fatos Fake, do Grupo Globo, as palavras de maior frequência identificadas são vídeo, isolamento e foto. A narrativa desse checador é enfocar nas políticas adotadas pelo governo para reforçar o discurso de descontrole na pandemia. No checador Lupra, as palavras com maior frequência identificada conforme a figura são vídeos, paciente e pandemia. A narrativa desse checador é preocupação com o contexto usado nas mensagens falsas. Então, nesse sentido, foi percebido que há uma relação na evolução desses números, conforme há um número de pesquisa, e essa influência acaba afetando os checadores. Tá? E também é possível identificar que os discursos de autoridades governamentais, seus pontos de vista, cada vez mais influenciam a disseminação de informações. E essa propagação de informações distorcidas são potencializadas pelos meios de comunicação, além dos indivíduos que também usam esse meio sem se preocupar com as pessoas nesse contexto. Né? Então, é possível também fazer a ligação entre as notícias reais, verdadeiras, utilizadas para distorcer os fatos, né? E aí uma grande questão, esses checadores, leis, é a solução para buscarmos um combate a esse contexto? Eu acho que deveria, nesse sentido, ter uma mudança para, talvez, um processo de formação de cultura. Então, uma recomendação nesse sentido seria iniciar pelas bases, por exemplo, a alfabetização mediática, uma política de educação para formar cidadãos críticos no contexto desinformacional. Esse é o objetivo desse trabalho. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado.